Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. Que sonoridade, que som maravilhoso é ouvir esse retumbante boa noite. Que os visitantes sejam alcançados, que os internautas que conosco interagem sintam-se também dentro desse momento glorioso de culto dominical, onde a temática é aspiração celestial. Aspiração celestial. Então, nessa noite, com certeza, todos nós estamos afeitos a esse tema, aspiração desejo, aspiração anelo, aspiração pela glória do nosso reino celestial. Quantos nesta noite estão aptos a desejar, a anelar, a aspirar o reino celestial? Amém. Muito bem, amada Igreja do Senhor, eu inicio com um texto muito conhecido, pequeno, da amada Igreja do Senhor, e depois oraremos. Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Hebreus 11, versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Te bendizemos, eterno Deus, pelo privilégio que temos de sermos arregimentados, arrebanhados, congregados por Ti, que estás aqui entronizando essa reunião, esse culto, já desenvolvido os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos para que também tenhamos a mesma desenvoltura, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Deixa eu repetir essa leitura em 11 dos Hebreus 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11 trata da galeria dos heróis da fé. Trata de Abraão, de Sara, também ela é mencionada. Remete e se nos dá a ênfase de que Abraão sabia que quando foi chamado para ir a uma terra distante, para que deixasse a sua parentela e pela fé fosse a um lugar que sequer ele sabia onde ficava, ele, diz a Bíblia, desejava, aspirava a cidade construída pelo arquiteto, pelo Senhor, que é o Supremo Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor coloca no plural todos esses heróis da fé, dizendo que eles seguiram um caminho de fé, seguiram um caminho maravilhoso, mas eles aspiravam, eles todos desejavam uma pátria superior, uma pátria celestial. O apóstolo Paulo também nos remete, nos afirma e nos assevera de que, caso fôssemos apenas aspirantes, candidatos a uma pátria terrena, a uma cidade terrestre, seríamos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança se detivesse somente nesta terra, seríamos os mais infelizes dos homens. Então é por isso que ele fala mais agora, para todos os heróis da fé do capítulo 11, aspiram, anelam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então Deus preparou a Nova Jerusalém, Deus preparou a cidade santa, e ela está pronta, propícia a recepcionar todos nós.
E a Bíblia diz que eles, lá, os heróis da fé, já estão na glória em espírito, porém, Deus não lhes facultou a primazia de estar em corpos de glória antes de que nós, como igreja, todos estivéssemos lá. Então a Bíblia diz que sem a nossa presença, sem a sua presença em corpos de glória, eles estariam incompletos. Porém, eles têm uma alegria ímpar, imensurável, gloriosa, sabedores de que sem nós, eles não estarão em glória, com corpos de glória, mas já estão lá, em corpos espirituais. Há corpo terrestre e há também corpo celestial. Há corpo onde Elias, Enoque, amados que não passaram pela morte, estão ali e haverão e virão para nos mostrar um exemplo glorioso no Apocalipse. Muito bem, até aí creio que todos nós estamos perfilados, estamos entendendo que a nossa aspiração, o nosso desejo, o nosso anelo maior é a pátria celestial, é a glória de Deus. Para lá iremos, lá seremos recepcionados, ali adentraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero mencionar um texto muito simples, muito maravilhoso, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para que possamos dar ênfase e sentido e corpo ao que está sendo ministrado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, versículos de 1 a 5, eu passo a ler só para que nos lembremos desse momento. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo aqui, queridos, terrestre, gememos, aspirando, desejando, anelando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ó glória, glorifique. Quem pode dizer glória a Deus? Vocês estão assanhando a minha voz, ela vai começar a fluir. Amém? Ô glória, para a honra e glória dele, é verdade. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, essa nudez é espiritual. Essa vestimenta significa que você ou nós estamos vestidos de vestes de salvação. Sejam sempre brancas as vossas vestes e que não falte óleo sobre a vossa cabeça. Para que primeiro sejamos encontrados vestidos de salvação e não nus. Versículo 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido, sugado pela vida. Ô glória! Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então foi o próprio Deus, e continua sendo o próprio Deus, que nos deu essa esperança, que nos preparou para isso, outorgando-nos, concedendo-nos o Espírito Santo. Para que tenhamos essa convicção. Se não, amados, sem essa convicção do Espírito Santo, seríamos loucos. Já pensou você chegar com uma pessoa ímpia e dizer a ela: olha, meu irmão, nesse tabernáculo eu gemo. E você geme, mas você em pecado vai ficar. E eu vou para a glória. O cara vai dizer: é doido. É doido. Quem é que é doido pelo Senhor? Quem é que aspira, deseja nela a pátria celestial? Ô glória. Amém. Dando continuidade, atente bem, ouça com atenção. Tem um texto conhecidíssimo, e agora eu peço a maior atenção da igreja, e aí nós vamos mais uma vez digerirmos e entendermos algo glorioso. Há um texto maravilhoso que você conhece na íntegra, mas que eu faço questão de repetir, o versículo 1 e o versículo 3. Peço, portanto, que a minha linda e amada pastora Nayufi nos possa ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
propositadamente, tá, amados? Para que nós entendamos o que Deus nos falará e já está falando nesta noite. Segundo aos Tessalonicenses 2, pastor, igreja, somente os versículos 1 e o 3. 1 e o 3. Porque o segundo, deixa eu antecipar para a pastora, para todos nós, fala que não devemos demover, tirar da nossa mente isso por espírito, por epístola, por nada. Amém? Pastora Nayuf, segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, 1 e o 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Glórias a Deus. Já lido pela pastora. Irmãos, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí entra o versículo 2 que nós propositadamente saltamos, porque reforça a ideia. Então, irmãos, vocativo, nós sempre tratamos disso. Igreja, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa igreja, reunião com Ele, isso é arrebatamento. Isso não é vinda visível, isso é arrebatamento. Como é isso? Um será deixado, levado outro. Uma será levada, deixada a outra. Arrebatamento. Então, nesse momento, ele fala que a nossa reunião com Ele, com o Senhor, olha que coisa linda, será maravilhosa. E aí a pastora leu, nós vos exortamos. Aí nós vamos para o 3. Ninguém, de modo nenhum, ou de nenhum modo, vos engane. Porque isto o quê? Vamos reforçar o que você já sabe. A nossa reunião com Cristo, a vinda dele para a igreja. Diga assim nessa noite, ele vem para nós. Segunda vez, ele vem primeiro para nós. Porque nós somos a sua primícia. Amém. Então ele vem primeiro para nós. Isto não acontecerá, a vinda dele para nós, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Perfeito, segure aí, e aí começa o nosso desenvolvimento nessa noite para que entendamos. Amados, hoje não se preocupe com o nome do anticristo. Hoje não se preocupe com o nome do iníquo. Hoje não se preocupe com o nome do filho da perdição. Sabem por quê? Porque ele nos será apresentado. E ele será revelado e nós subiremos. Então nós o conheceremos, ipsilíteres, ao pé da letra, saberemos quem ele é. Porém, nesta noite eu quero me prender a algo, para que você entenda, para que nós entendamos que ele já está no meio do mundo, que ele já vive. Como pastor, você, eu, nós podemos detectar isso sem um alvo, sem referendar um nome. É exatamente disso, e por isso que eu quero me abster de não pensar agora em nomes. Pastor, mas eles vão fluir, deixa eles fluírem. Porém, eu não estou dizendo que eu vou falar quem é ele. Eu estou dizendo que nós iremos agora ver sinais, acontecimentos que mostram que ele está entre nós. Você vai começar a entender algo perfeito, maravilhoso, que ontem o nosso ministro falou, olha, se Deus quiser, faremos, se antes formos arrebatados. Porque, irmão, parece, entre aspas, sensacionalismo, mas não é. Ele vive. Tudo está pronto. O palco está montado. Digamos nessa noite juntos, o palco está montado. O cenário está desenhado. Muito bem, então vamos lá? Calma lá, vamos com sabedoria agora. Muito bem, preste bem a atenção.
O nosso ardente desejo celestial passa por alguns contornos, caminhos e sinalizações sobre o iníquo, sobre o anticristo, sobre o filho da perdição. Foi quando eu disse, então não se preocupem, porque ele nos será revelado e então subiremos. A apostasia está aí imperando e nós vamos tratar agora, repare, de sinalizações para que você entenda que ele já vive, que ele já existe, que ele já está aqui. Então atenção para que nós entendamos que ele nos será apresentado. E vai ser surpreendente, é claro, ele nos será revelado em ocasião própria. Vamos lá então? Eu quero agora levar aos amados a uma reflexão. Já estaremos impetrando esse momento. Olha aqui algo tremendo. Eu quero ler um texto muito conhecido, e depois desse texto muito conhecido, eu vou requerer daqui a pouquinho que o nosso amado ministro Renê, lá no mezanino, jogue aqui um texto, e quando ele for jogar o texto, uma pessoa que domine as luminárias, só irá desligar aqui o púlpito e essa luminária da frente. As de trás, Christian, Lucas, não serão preciso serem desligadas. O Lucas é expert nisso. Então atenção para o que você vai ouvir e para o que nós vamos entender. Preste bem atenção. Daqui a pouquinho eu sinalize e o Christian Lucas vai colocar. Para que você entenda essa conjuntura, em Eclesiastes 5:8, está assim: se vires em alguma província opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora. E sobre este há ainda outros mais elevados, que também exploram. Parei um minutinho antes do Lucas, Cristian, amado Lucas, acionar o Renê. Eu quero acrescentar também Apocalipse 13:13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Diante dos homens. E acresço e acrescento, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Perfeito. Sinais e prodígios da mentira, aconteceram coisas maravilhosas, estão acontecendo, e vou começar a mencionar. Pastor, quando você citar algum nome de destaque, não se preocupe em alocá-lo com exatidão à figura do anticristo, como se ele fosse um molde. Não, se prenda aos sinais. Então, atenção, deixa eu adiantar para vocês. Nós não publicamos esse texto no Instagram, no Facebook, mas publicamos em 888 grupos de WhatsApp nacionais, e algumas pessoas que são discípulas de Cristo e que estão impressionadas com essa visão. Então, Lucas, Christian Lucas, com sabedoria. Isso, meu querido. Pronto, tá bom, Lucas. Por favor, Renê, eu poderia ter aqui uma lanterninha, mas não é o caso. Atenção, quantos estão visualizando? Megas e metas. Poderia ser no singular, tá? O mega e o meta capitalista são no mesmo sentido. Pode botar plural, pastor? Pode. Megas, metas, multibilionários estarão sempre à frente de todo o sistema e regime de governos. Segura aí, deixa fixo, Renê. Quem são os megas, metas, multibilionários que estarão sempre à frente de toda forma, sistema e regime de governos? Os senhores do mundo,
os senhores do mundo. Tá? Eu poderia citar os Rockefeller, os Rothschild, mas não é o caso. Nós não queremos nos prender a esses detalhes. Só, segundo parágrafo, só começarão a sentir o abalo, eles lá em cima, esses que dominam, sempre um explora o outro, só começarão a sentir o abalo com a subtração de um povo. Diga numa palavra isso: arrebatamento. Eles, os megas, os metas, os multibilionários, só começaram a sentir o abalo com a subtração, com a extração, com o rapto de um povo. E aí perceberão a proximidade de um novo reino. Perceberão que o Senhor vai instalar o seu reino. Atenção para isso. Então esse sistema não mudará antes que suma um povo. Vamos lá, dar continuidade. Terceiro parágrafo. A partir daí, a marca de compra e venda, para continuarem dominando. Quem que vai continuar dominando? Megas, metas, multimilionários. Os senhores do mundo. A partir daí, terceiro parágrafo. A marca de compra e venda para continuarem dominando e apresentarem uma nova forma econômica, política e social de governar, será implantada com uma única solução. Qual será a única solução para eles quando sumir um povo? Quando houver um abalo, que também no meio deles, irmãos, não se iludam. Vão milionários, multimilionários, claro, a maioria humilde, pobre de espírito, mas rica de Deus. Então a única solução para eles será a implantação de uma marca de compra e venda, mas para que eles continuem dominando. Isso não acaba. Muito bem. Atenção agora, quarto parágrafo. Porém, jamais os meta, repito, pode ser singular, porém, jamais os metacapitalistas deixarão de dominar em toda e quaisquer ideologias. Segura aí, não tira daí. Amados, é em vão a nossa luta para a manutenção dos princípios da família, não é vã. Você está correto, está correto. Todos nós estamos corretos em combater aborto e tanta atrofia, sim. O anticristo vem trazendo tudo isso. Mas deixa eu lhe dizer algo, preste atenção. Porém, jamais os metacapitalistas deixarão de dominar em toda e quaisquer ideologias. Por exemplo, hoje o comunismo. O que eles querem? E à custa do que eles vivem? Dinheiro, grana. Irmãos, eles podem pregar tudo distorcido, mas eles querem grana. Eles querem dinheiro. Porque isso não mudará, Eclesiastes 5:8, sempre um estará dominando sobre o outro. Seja qual for a ideologia, por isso que quaisquer, né? Qualquer é a única palavra que o plural vem no meio, quaisquer ideologias. Se não vejamos, a luta do bloco do BRICS, segure aí, BRICS, é um bloco composto de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul está representada pela letra S. Então, se não vejamos a luta do bloco do BRICS por uma só moeda, e a reação da potência estadunidense, da potência dos Estados Unidos, pela preservação do dólar como parâmetro nas relações monetárias internacionais. Segura aí, não desmarca, segura, Renê. Então, irmãos, o BRICS anuncia uma nova moeda. Brasil, falem comigo, Rússia, Índia, China e África do Sul estão propugnando uma nova moeda. Aí o governo que vai se instalar, mas ainda não se instalou, do Donald Trump, diz não, a moeda ainda a tecer hegemonia, domínio, será o dólar. Mas reparem, então o BRICS e eles, na sua maioria, e outros aderentes comunistas, querem se livrar do dinheiro? Não! Eles querem uma moeda diferente da superpotência norte-americana, estadunidense, Estados Unidos, que é o dólar.
essa realidade perdurará até o arrebatamento da igreja. Suba um pouquinho, Renê. Não se preocupe, pode subir. Pode subir, Renê. Ah, tá. O autor desse texto sou eu, meu nome está lá, mas não é o caso. Eu não estou pedindo que isso seja feito. Esse texto foi colocado nos grupos, então essa realidade durará até o arrebatamento da igreja. Aí tem uma conclusão e em cima tem também um contexto que não tem problema. Olhem para cá, acenda as luzes. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Não fique sonhando que haverá uma vitória de conservadores contra esquerdistas. Não. A vitória é uma luta do Senhor, Ele vai vencer. A vitória é dele. Mas entenda uma coisa, todos eles querem dinheiro. Todos eles querem o dinheiro. Seja em peseta, seja em ienes, seja em libras esterlinas, dólar, todos eles sugam e vivem às custas do dinheiro. Então, nessa noite, entenda algo. A única realidade que vai afrontar essa turma, que já está pronta, deixa eu lhe dizer agora, repito, eu vou falar de nomes, porém sem colocá-los e alocá-los como molde de anticristo. Mas olha os sinais. Você sabe quem? Duas pessoas proeminentes. Quais são as pessoas que estão dominando e colocando tudo sobre o chip ou os chips, a nível de saúde, a nível de compra e venda, a nível de toda a situação e conjuntura mundial? Elon Musk e Jared Isaacman. Esses dois homens estão comandando essa questão dos chips. Você sabe quem ou quais os homens que estão agora tratando e serão colocados? O Donald Trump ainda não os colocou, mas os tem em elevada estima, distinguida consideração, e até aventou, não fez ainda, repito, atente que eu estou falando, não fez ainda, a possibilidade de colocar o Elon Musk como líder das suas relações internacionais. E o Jared Isaacman também com ele. Esse Jared Isaacman, ele foi piloto da NASA, ele é um multimilionário tanto quanto Elon Musk, e eles estão na frente da visão, atenção agora, da visão de construção já iniciada de naves espaciais anti-OVNIs. Meu Deus, para lá, queridos, olhem para cá. A NASA tem um projeto antigo que agora é moderno e que agora se intensificou, e o Elon Musk está na frente, e o Jared Isaacman também, de naves. Tem isso, tem no Face, você procure lá e você encontra, de naves que vão ser como combatentes de OVNIs. Qual é a teoria? Qual é a teoria que o anticristo vai estabelecer para justificar o arrebatamento? Qual é a teoria que ele vai falar para as nações, para dizer que as nações não se preocupem, que essas pessoas que sumiram foram ser tratadas, foram ser, num planeta colonizador, afeitas a voltarem e se adequarem à nova marca. Obviamente que os judeus romperão, obviamente que as duas testemunhas se implantarão, gritarão, mas qual é a teoria? Já está se produzindo. A ideia não tem nada, é como se os trilhões, quatrilhões, quinquilhões de dólares já investidos pela NASA tivessem descoberto vida em outro planeta. Não descobriram nada, mas o investimento é altíssimo. Vão guerrear contra os OVNIs? Nunca! Mas o investimento está aí, para dizer o seguinte: olha, vamos esperar
Porque qualquer pátria, qualquer agente espacial que vier com uma espécie, entre aspas, de míssil, nós teremos um antimíssil, satélites. O sistema SpaceX, espaço lá no X, com Elon Musk, com nosso... Eu esqueço o nome primeiro, de volta e meia me esqueço do Isaacman. Eles estão, irmãos, comandando agora e vão comandar as ações da NASA, questão anti-OVNI. Isso não vai existir nunca, mas vai ser uma criação. Sinais e prodígios da mentira, sinais e prodígios que eu li, ora o aparecimento do iníquo, é segundo a eficácia, o poder de Satanás, com todo o poder e engano e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, o desenho está posto, a configuração está posta. Se alguém arriscar, pastor, então fulano seria, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a contextura, que o desenho, que o escopo está pronto. Que está tudo pronto. Então, queridos, olhem para cá e vocês estão olhando. É uma força de expressão. Está tudo pronto. E se for o Isaacman, super simpático, super jovem. E se for Lamos, já é querido das nações. E se for qualquer um, não interessa, o cenário está posto. O cenário está posto. Venha de onde vier, ele vai cumprir, claro, algumas determinações bíblicas, não poderá fugir disso, mas o que eu estou trabalhando nesta noite não é a figura dele, mas o contexto em que e dentro do qual ele se apresentará. Amados do Senhor, nessa noite, então, prestem atenção. Vamos abrir em Apocalipse 3, de 10 a 11. Apocalipse 3, de 10 a 11. Você procura aí, enquanto eu leio separadamente, Apocalipse 2, 11. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano de segunda morte. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Você não morrerá eternamente. Você irá para a glória. Você verá a face do Rei. E Ele está palme dentro. Como diz o nosso interiorano, Ele está bem ali. Queridos, não nos iludamos. Alegremos-nos agora com essa leitura em Apocalipse 3, de 10 a 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Quantos aqui guardam a palavra? Quantos aqui amam essa palavra? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Diga mundo inteiro. Mundo inteiro. Mundo inteiro. Diga agora 3 vezes, a grande tribulação. A grande tribulação. A grande tribulação. Deus te guardará dela. Deus, aplauda, te guardará dela. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que é isso? É te livrar, é não deixar que ela te atinja, amados. Ô glória, o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh glória, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos 3 vezes falar isso, e na terceira aplaudiremos, e o ministério de louvor vai vir em meio às palmas. Vamos dizer assim: ninguém jamais tomará a nossa coroa. Isso foi ensaio. Primeira, ninguém jamais tomará a nossa coroa. 2,
ninguém jamais tomará a nossa coroa. Terceira, ninguém jamais tomará a nossa coroa. Aplaudamos! Ministério de louvor, suba em nome de Jesus.